Olá, eu me chamo Gabriel Lima e seja muito bem-vindo à minha aula de teatro. Eu quero estar dedicando essa aula a todos os meus alunos e as minhas alunas. Quem tem aula comigo lá no Lua Nova, quem tem aula comigo no grupo de teatro da UAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, no Colégio Santana, no Colégio Prisma e no Sagrado Coração. Então a todos vocês eu dedico essa aula. Se você não é meu aluno, sai daqui, sai daqui. Tô brincando, chega junto. Vamos trocar essa ideia. Eu estou fazendo esse vídeo por conta desse livro aqui, O Papel do Corpo no Corpo do Ator, de Sônia Machado de Azevedo. O professor Renan me disponibilizou esse livro e também me instigou a estar trocando essa ideia com vocês. E, isso posto, ela começa falando de ninguém mais, ninguém menos do que Konstantin Stanislavski. Quem foi Konstantin Stanislavski? Foi o principal nome do teatro russo. Ele era ator, diretor e também professor de atores. E junto com Vladimir Danchenko, em 1897 eles criam um teatro de artes de Moscou, onde eles revolucionam a história do teatro moderno. Então Stanislavski, a partir de todos os estudos que ele fez, ele começa a encarar, ele começa a analisar os atores da sua época e ele não gosta da atuação, porque ele percebe que é uma atuação mentirosa, uma atuação cheia de clichês, que não tinha nada de sentimento. E ele começa então a sistematizar suas ideias, que ficam conhecidas aqui no Brasil em 3 livros, que é A Preparação do Ator, A Construção da Personagem e O Trabalho sobre o Papel, qual eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas esses são os livros que foram, então, um pouco, né? Não está todo o estudo de Stanislavski, que é uma parte do seu estudo. Então eles chamam isso de sistema Stanislavski, que é a forma ética que ele analisava o teatro ao longo da sua vida. Então tudo que ele abordou, ele viu, isso foi chamado de sistema. E dentro do sistema existiam vários métodos. E o que é abordado nesse livro aqui é o método das ações físicas. Tá bem, então Stanislavski ele acreditava muito na arte que o ator tinha que desenvolver, a arte do ator, de fato. Então o ator tinha que fazer esse processo de investigação para que quando chegasse em cena ele fizesse algo orgânico, algo verdadeiro, carregado de sentimento vivo e não simplesmente de clichês. E Stanislavski, antes de eu ler aqui, ele desenvolve então o que nós chamamos hoje de laboratório. 3 meses antes da apresentação de A Gaivota, de Tchekov, ele leva toda a trupe, todo o seu grupo de teatro lá para o seu sítio, onde eles ficam 3 meses então morando junto, se dedicando a esse trabalho, vivendo de fato, criando a vida, a alma e o corpo dos personagens. Então com aquilo de muita repetição, de investigação, de busca, de tentar e jogar fora, sem preguiça nenhuma. Isso foi chamado então de laboratório, onde os atores eles chegaram num nível, gigantesco, muito grande para a época, não tinha se visto nada igual. Então, na apresentação de A Gaivota, todo mundo fica boquiaberto assim, fica aqui, que venha a ser isso, meu pai. De tão magnífico que foi, que é os relatos que se encontram nos livros. Então, entende? Isso se chama então um sistema de laboratório, que é de se investigar, de conhecer, para que você produza algo orgânico, tá? Então, sem essa investigação, tanto do aparato físico, tanto do seu corpo, de autoconhecimento, de saber das suas possibilidades e também alargá-las, trabalhar o seu corpo até que você consiga fazer coisas diferentes. Por exemplo, ele instruía os seus artistas a dançar, a cantar e também a fazer arte marcial. Era alguma das coisas que ele instruía os seus artistas para que eles desenvolvessem o seu corpo. Mas ele não queria também só o seu corpo, ele queria um corpo afinado para quê? Para que quando eles também investigassem os sentimentos, tudo aquilo que eles estavam sentindo, eles conseguissem de fato discernir e experimentar e chegar a acessar esses sentimentos, o corpo estivesse afinado para reproduzir de uma forma verdadeira. Opa, deu uma engasgada aqui. Então, ele entendia que era um processo que caminhava junto, de investigação do corpo e também de investigação da parte psicológica. E as duas somadas trariam um resultado magnífico em cena. Então, deixa eu ler o que eu anotei por primeiro aqui. Opa, eu tirei as anotações, mas está aqui.
Percebe-se que a movimentação natural, flexível e orgânica é facilmente encontrada na vida e dificilmente conseguida no palco. Então, o porquê acontece isso? Porque a gente não se analisa de fato, a gente caminha por caminhar, a gente não olha como a gente bebe, por exemplo, um copo de água, como a gente coloca um garfo de comida na boca, como a gente caminha. Tudo isso é lançado na nossa vida de uma forma, a gente faz de forma mecânica. E quando a gente é posto à prova, a gente é colocado no palco, a gente percebe que a gente não tem domínio dessas coisas. Então, mais aqui. O corpo não pode apenas servir de formas vazias. Nisso reside o perigo dos clichês. A que todo artista de palco deve estar atento, pois, do contrário, eles preencherão todos os pontos vazios do papel que não estiverem solidamente impregnados de sentimento vivo. Mais ainda, os clichês muitas vezes se antepõem e barram os sentimentos. Se antepõem aos sentimentos e lhes barram a passagem. Então isso é muito sério, porque se você não entende que você precisa sempre se investigar, sempre buscar, você sempre vai cair no clichê. E esse clichê vai impedir que você tenha uma atuação verdadeira e orgânica. Pois se você acha que já sabe, se você não investiga de fato, se você já corre já para os clichês, ó céus, ó vida, você nunca vai saber de fato, primeiro, experimentar essa arte verdadeira e também passar de uma forma verdadeira para o público. E nisso consiste ainda mais coisas aqui que está escrito. Deixa eu ler para vocês, eu anotei aqui. Aqui. O processo criador, portanto, tem um caminho de mão dupla. Na medida em que o ator esteja física e psicologicamente disponível, é necessário saber quando, como e por onde escolher um dos caminhos de ponto de partida. Então você primeiro precisa desenvolver tanto o seu corpo, tanto a alma do seu personagem, desenvolver, saber acessar os seus sentimentos, para que você também possa escolher qual caminho seguir. Mas sem você saber qual é a possibilidade do seu corpo e qual é a possibilidade da sua mente, da sua imaginação, jamais você chegará nisso. Você vai sair de um nível raso mediano. As coisas que eles costumavam fazer por instinto exigem agora o máximo de supervisão e revelam a extensão da sua ignorância quanto à anatomia do sistema dos músculos locomotores. Isso também, então ele fala assim, a pessoa, ela sabe andar, claro que ela sabe andar, falar, sabe, por exemplo, beber aqui um copo de água, beber a sua água, comer. Tudo isso, mas a pessoa faz de forma instintiva, mecânica. Nós não paramos para analisar qual é o movimento do nosso braço, por exemplo, para levar o garfo na boca. Isso estou dando só uma suposição, mas estou falando de tudo. Então, Stanislavski entende que o ator, ao entrar em cena, ele tem que reaprender a andar, a beber uma xícara de café, a pular, a mexer os olhos, enfim, a respirar também. Então tudo necessita de um processo de investigação. Eu tentei abordar minimamente o que é o processo de Stanislavski. Claro que um homem que dedicou toda a sua vida nesse processo, eu não vou conseguir sintetizar em um vídeo com menos de 10 minutos, né? Nem sei quanto tempo já deu. Mas aqui, o que eu entendo que esse é uma forma clara que esse livro facilita um pouco a chegar nesse conhecimento. E Stanislavski, eu quero deixar também uma frase de Stanislavski que é muito bonita. Ele tem várias frases que nos fazem refletir, mas essa eu sempre guardo comigo. Ame a arte que é em você e não você na arte. Então, não se ame só quando você está no palco sendo aplaudido, mas ame a arte que causa algo em você. O teatro realmente transforma, ele transformou minha vida e ele tem transformado as pessoas por quem eu tenho tido contato, porque o teatro de fato é algo vivo, maravilhoso. E eu espero que você tenha conseguido captar essas ideias, que aqui o grupo de WhatsApp é aberto para vocês perguntarem, vocês podem mandar suas dúvidas e a gente vai continuar trocando essa ideia. Esse é o primeiro de alguns vídeos que eu pretendo fazer com vocês, ainda vem muito pela frente.